Bom, boa tarde a todos, mais uma vez. Meu nome é Fernando Suzuki, sou presidente da Breg. E em nome do Conselho Executivo, eu quero agradecer mais uma vez a todos os participantes de hoje, prestigiando aí o Bregnar, que faz parte dessa série de webinars que a Breg está promovendo. Para aqueles que ainda não conhecem, a Breg é a Brazilian Advertising Group, uma associação de agências de publicidade pertencentes a brasileiros e presentes nos Estados Unidos. Os objetivos da Breg são implementar boas práticas de mercado, né, orientar e fortalecer as agências e os profissionais de publicidade e de marketing, unindo o mindset brasileiro e americano para que as campanhas, os produtos, as marcas, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, possam se comunicar melhor com ambos os consumidores, né, daqui e do Brasil. Antes de começar, eu quero agradecer as equipes de comissões de eventos e de marketing, Marcelo, da AMG, Mirella, da Black Girls, Adriana, da Suzuki Agency, Ricardo, da Create, Juliana, da IC e Eudes, da Golden Wolf. Agradeço também ao Conselho Executivo, né, pela coordenação de todos os trabalhos, o Rubinho, da Atrium, o Luiz, da Intelligent Web Crew, o Ciro, da Pelicano e o Marcelo, da AMG. Por fim, a gente tem que agradecer também muito especialmente ao patrocinador do evento, que é a Magui, Toyota, a ABAP pelo apoio e pela parceria, através do Gigote, da Cláudia, do seu presidente, o Mário da Andréia, e agora da Márcia Esteves, que está aqui com hoje, muito legal, que também faz parte da ABAP e é nossa convidada, né? A Márcia, para introduzir, é CEO e sócia da New Lara TBWA, que é uma das maiores e mais importantes e mais criativas agências do Brasil, e tem uma história incrível de sucesso e de liderança no mercado publicitário, a Márcia, que vai nos mostrar, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje aqui. Né? Márcia, muito obrigado pela tua presença, seja bem-vinda ao nosso pedacinho de Brasil, fora do Brasil. Muito obrigada pelo convite, uma honra estar com vocês, delícia de convite. Bacana, legal. Márcia, vamos direto às perguntas. A gente tem algumas curiosidades e algumas coisas que a gente quer levantar a respeito da sua experiência e a respeito de sua opinião em alguns assuntos que nos são pertinentes para os brasileiros que vivem aqui, né? Primeiro, você passou pela Austrália, pela Espanha, pela Itália, pelo Brasil, e aqui nos Estados Unidos também tem experiência, quer dizer, são vários lugares diferentes, com culturas diferentes de comunicação, de consumo de produtos. Claro, a saudade da terrinha é sempre a mesma, mas provavelmente você já viu e viveu vários nuances diferentes do que a gente chama de brasilidade, né, em cada um desses lugares. Na tua opinião, conta para nós, existe um brasileiro diferente em cada país desses, ou região, ou ainda mais, o brasileiro é muito diferente do resto do mundo? Como é que você vê isso na tua experiência de comunicação? Eu começo a resposta com uma pergunta. Existe um brasileiro igual em algum lugar do Brasil ou do mundo? Eu acho que é engraçado essa pergunta, eu gosto dela, porque é interessante. Eu acho que nós, né, o brasileiro, assim, nós somos um povo muito diferente. Eu não gosto muito de falar isso, porque eu sei que eu entro em todas as reuniões, eu falo, quando eu entro em reunião global, regional, eu falo, Brasil é diferente, todo mundo vira a cara, fica bravo, fala, todos os países falam que são diferentes, especialmente os latinos, mas a verdade é que nós somos um povo muito diverso, né? Quando a gente olha para o Brasil, não dá para falar que todos os brasileiros são iguais, né? A gente tem regiões diferentes, a gente tem sotaques diferentes, nós somos até muitas vezes fisicamente diferentes, mas eu acho que ao passo que somos diferentes, tem algo que nos liga e que nos une, que é a criatividade, né? Que é a tentativa de fazer as coisas diferentes, que é a busca pelo impossível sempre. Para nós, nada é impossível. E eu acho que isso a gente leva para qualquer lugar do mundo, né? Não existe um briefing impossível para a gente, existe o como dá para fazer. A gente sempre olha para os problemas de uma forma muito positiva, e eu acho que isso a gente leva para qualquer lugar do mundo. Então, eu acho que não importa onde a gente esteja, a gente se conecta com um olhar, com uma raça e com uma vontade de fazer melhor sempre. Eu acho que isso eu encontrei em todos os lugares que eu fui, e eu encontro aqui todos os dias hoje no Brasil. Eu acho que nós somos, de novo, muito diferentes, mas com uma missão de vida muito igual, e quando eu jogo para a nossa profissão, mais ainda, né? Nós somos, sim, um dos países mais criativos do mundo,
Nós somos, sim, uma das melhores indústrias e talvez mais desenvolvidas do mundo. Nós temos, sim, um modelo diferente e matador e vencedor. E eu acho que a gente tem que morrer de orgulho mesmo. Eu brinco, a gente quer falar das marcas que exportam. No nosso mercado de comunicação, talvez seja um dos que mais exporta o que a gente tem de melhor, que são as nossas pessoas, os nossos profissionais. E a gente tem que ter muito orgulho disso e aplaudir. São os talentos que a gente tem na comunicação. Eu vi muito disso também. Tem muita gente com talento que vai e volta, claro, mas é chamado para trabalhar em outros lugares do mundo e o brasileiro acaba se adaptando. Acho que talvez disso é que vem aquela situação em que o brasileiro realmente ele é adaptável, né? Ele consegue, como você falou, não existe um único brasileiro, somos muitos brasileiros, né? E aí a gente tem essa facilidade um pouco maior que a gente vê em outros povos, em outras culturas, essa proximidade das pessoas com uma cultura mais única, né, unificada. E o brasileiro é essa multiculturalidade maravilhosa que nós temos mesmo, com toda razão. Você tem que estar certíssima. Muito bacana. Tem uma outra coisa que a gente quer falar aqui que é interessante, que nós caçamos na sua história, que é muito bacana. Ixi. Ah, não, é bom, é bom. Você fez Lahav, né? Que é uma escola de educação executiva de Israel. Olha só que diferente. E aí entra uma conexão que eu quero fazer aqui, que é assim, o modelo de empreendedorismo de Israel, ele é exemplar, né? Basicamente, trata-se de vencer e crescer num ambiente super hostil. Quer dizer, Israel está cercado de guerras constantes, não tem muitos recursos, enfim, existe uma série de problemas, é um país pequeno, né? Uma região pequena do mundo, mas que prepondera. Ele é um dos países mais respeitáveis, ou uma das regiões mais respeitáveis em termos de criatividade, inteligência, tecnologia, enfim. Agora, muito do sucesso de Israel é dado pela engenhosidade do israelense, pela perseverança e pela capacidade de adaptação que o israelense tem. E como a gente estava falando nessa primeira pergunta, o brasileiro também é assim, né? O brasileiro também é extremamente adaptável, também é muito perseverante e é engenhoso. Vamos fazer um paralelo. Quando a gente fala das agências brasileiras aqui nos Estados Unidos, pedindo licença, evidentemente, eu queria traçar um paralelo que é assim, nós também somos um pequeno Brasil, num ambiente relativamente hostil, guardadas todas as proporções, é lógico, né? Mas, assim, nós estamos num mercado de comunicação que é o maior mercado do mundo, com as maiores agências do mundo, os maiores grupos de mídia do mundo, e somos pequenas, né? Somos um pequeno Brasil, como eu falei. Enfim, a gente disputa todos os dias essa guerra com as marcas, guerra pelas marcas, guerra pelos clientes, né? Além dos recursos limitadíssimos que a gente acaba tendo aqui. Como qualquer ambiente desfavorável, tem dois caminhos naturais, né? Ou você se recolhe e você aguenta a pressão basicamente em modo de sobrevivência, ou você reage como empresário, como empreendedor ou como sobrevivente brasileiro e vai para a guerra. Não parece muito fácil, a gente falando só parece um pouco fácil, mas enfim, dá para a gente fazer esse movimento de lutar e ir para a guerra, sendo brasileiros, lógico, mas num mercado absolutamente poderoso como é o mercado americano? Como é que você vê isso? Eu não tenho dúvida que dá, não, e também não estou dizendo que seja fácil, né? Eu acho que quando você traz Israel para conversar é interessante, Fernando, quanto mais eu aprendo e estudo sobre Israel, mais encantado e fascinado eu fico, mas eu aprendi muitas coisas que não necessariamente era o que eu imaginava. Então, por exemplo, quando você chega em Israel, quando eu comecei o curso em Israel, os primeiros dias eram basicamente sobre a história, literalmente a história de Israel. A gente não aprendia mais nada a não ser a história, porque na história você consegue entender absolutamente tudo. E eu particularmente gosto muito de história, mas eu vou tentar ser breve. Assim, eles não têm um ambiente hostil ao redor deles, basicamente não tem ambiente, né? Eles são cercados por todos os inimigos e eles tomaram uma decisão como povo em que eles seriam unidos, em que eles fariam de tudo para eles falam, nós nascemos locais, né? Eu sou israelense, mas eu penso global. E eu acho que é muito isso que fez com que eles encontrassem, mais do que para o pau, obviamente eu estou tirando a parte de guerra, mas buscassem diferenciais. E eles têm um sistema muito inteligente, porque quando a gente olha para as startups que nascem, a gente tem aquele conceito americano até de
a few boys in the garage, né? São pessoas que estão jovens que estão buscando disrupção. E em Israel não tem nada a ver com isso. Na verdade, eles são todos recrutados para irem à guerra. Existe uma área de inteligência que fica simplesmente desenvolvendo tecnologia de guerra. Quando eles saem desse recrutamento obrigatório, eles são recrutados pelas principais empresas do mundo para continuarem desenvolvendo essa inteligência. Alguns vão para as empresas, alguns vão empreender. E aí nascem os Wazes da vida, nascem as grandes transformações ou startups a partir de uma necessidade humana, chamada sobrevivência. Então, eles se utilizam disso para olhar para o mundo e tentar transformá-lo e torná-lo mais fácil, melhor, o que a gente queira colocar aqui como adjetivo. Se eu traçando um paralelo, cara, como é que me explica? Como é que a gente tem tantos profissionais extraordinários sendo levados para os Estados Unidos para trabalhar nessas empresas? Como que a gente não pode estabelecer também um modelo empreendedor? Né? Eu acho que a gente tem que olhar não para a dificuldade, mas para o diferencial. O que vai diferenciar as nossas agências fora para que sejam a escolha? A gente pode escolher preço, a gente pode escolher modelo, a gente pode escolher o óbvio, mas que nós podemos falar de boca cheia, criatividade. Mas eu acho que a gente tem que escolher isso. E é uma escolha difícil num mercado que tem um modelo tão quebrado, né? Diferente do nosso, em que a gente tem mídia, criatividade, tudo junto. Né? Os Estados Unidos tem muita particularidade, consultoria, os birôs, a criatividade, a tecnologia, o digital. É um mercado. Como é que a gente pode quebrar isso? Né? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que assim, temos que fazer todo dia, porque assim, oferecer o mesmo não necessariamente vai nos diferenciar. E aí a gente pode encontrar alguma dificuldade. Eu acho que a pergunta que eu também não tenho a resposta é: o que nos diferencia para que a gente possa ser atrativo e competitivo? Então, acho que o ir para o pau é buscar um diferencial, né? Não é necessariamente a soma, não é este modelo ou aquele, este é o nosso modelo, ele é diferente por isso, por aquilo, e isso vai nos levar um passo adiante. E repito, o seu paralelo de Israel é muito interessante, porque é verdade, eles poderiam ser um povo que não tem um território que não tem água, um território que tem escassez de muita coisa, e eles se tornaram um território absolutamente produtivo e que inspira o mundo em muita coisa e tem transformado a forma como a gente vive. É por isso que eu fiz questão de fazer esse paralelo, porque eu acho que essa é uma lição não só para o mercado publicitário, mas para o Brasil também. Né? O Brasil tem um potencial e tantos recursos, é um dos países que mais tem recursos no mundo e tem muito a aprender. E quando eu vi na sua história lá, eu falei, não, eu tenho que comentar sobre isso, porque é uma coisa muito importante em termos de empreendedorismo, porque eu acho que nós vamos falar um pouquinho na sequência, essa percepção que a própria Liulara TBWA tem de que somos empreendedores, somos inovadores. Isso é muito bonito, é muito bacana como posicionamento de agência. E porque também, só por curiosidade, recomendo a todos, eu tenho esse livro, é um dos melhores livros. Maravilhoso. Ele fala da nação startup, que é a nação Israel, e ele dá aulas maravilhosas de como sobreviver em ambiente, entre aspas, hostil, mas de como prosperar. Não é à toa que hoje... Super recomendo. E não é à toa hoje que Israel tem mais empresas na Nasdaq do que a Europa inteira junta. Se você juntar todas as empresas da Europa que fazem parte da Nasdaq, Israel tem mais empresas, tem, se não me engano, 79 ou 80 empresas. E detalhe, o Brasil hoje, contando a Nasdaq e a Bolsa de Nova York tradicional, o Brasil tem 72 ou 3, se eu não me engano. Então, assim, tem mais que o Brasil contando as duas bolsas, né? Nasdaq de tecnologia. Então, isso é muito bacana como referência, porque a gente, de novo, eu pedi licença para traçar esse paralelo, porque a gente é um pequeno Brasil querendo prosperar de uma forma, lógico, amigável, mas dentro de um ambiente absolutamente desfavorável para nós em termos de grandeza e de riqueza que esse mercado americano tem de comunicação, e a gente aqui trabalhando para fazer a coisa acontecer. Então, bacana, Márcia. E aí isso que me dá a emenda para a gente falar do próximo tema, que é a própria Liulara TBWA. O mote da Liulara é: somos uma empresa de disrupção. Isso é muito bacana, porque no sentido mais amplo da palavra, disrupção é uma quebra de modelo, né? É uma derrubada de barreiras, de limites.
E até certo ponto a disrupção também é a liberdade, não é só uma quebra, mas é uma liberdade que você tem para imaginar e acreditar em algo diferente do convencional, né? Do que tradicionalmente é aceito. Tem tudo a ver com o ambiente criativo da propaganda, tem tudo a ver com a propaganda brasileira nos Estados Unidos, tem tudo a ver com a propaganda do Brasil no mundo. O Brasil precisa ser mais disruptivo, o Brasil precisa ser mais inovador, né? Mas disrupção é uma palavra importada do mindset de inovação. E aí a gente traça aquele paralelo interessante que disrupção e inovação já são valores intrinsecamente ligados na prática das agências. Você tem a disrupção e inovação em tudo quanto é, não só na criação, como a gente falou agora há pouco, que a gente tem muito a se orgulhar, mas em todos os setores da propaganda brasileira, da comunicação brasileira, eu diria, em geral, existe muita inovação e disrupção intrínseca na necessidade de sobrevivência, como você falou, né, de crescer e sobreviver. E existe uma nova tendência mundial de empreendedorismo também, como se ela fosse feita sob medida para publicitários. Eu sempre tive essa percepção de que os publicitários são empreendedores natos, como a gente está falando. E aí eu quero a opinião sua, porque você lidera uma equipe, um grupo, um time, uma empresa maravilhosa que preza pela disrupção e pela inovação. Esse publicitário tem condições, ele é um inovador, a gente pode apostar nos publicitários para começar a mudar a tendência do mercado brasileiro para um mercado mais voltado para a inovação? A propaganda brasileira sempre foi inovadora, ela sempre foi inovação e a gente não percebeu? Ou mais longe ainda, as agências publicitárias não são as verdadeiras incubadoras e aceleradoras de produtos e de serviços, que é tudo que o mercado de startup quer? Como é que você vê isso? Eu respiro fundo para responder essa pergunta, porque ela é perigosa, entre aspas, porque para a gente tentar... Eu tento separar um pouco os conceitos, Fernando. Assim, disrupção nasce, não sei se todo mundo sabe, mas em 1990, Jean-Marie Drucker, nosso chairman global da TBWA, registra a marca Disruption, registra a palavra disrupção, disruption, como marca registrada da agência, da rede. E o motivo, e dali, hoje a gente tem mais de 20 livros escritos por ele falando sobre a disrupção. Isso se tornou nossa cultura, nossa estrela guia, nossa metodologia, é muito do que a gente respira. Mas isso nasce de um pensamento muito simples. Quanto mais rápido a tecnologia evoluir, mais disruptivos nós teremos que ser. E a disrupção passa de dentro para fora, né? Então, o meu modelo operacional tem que se modificar quase que todos os dias para que eu possa acompanhar o que está acontecendo na sociedade, a forma como a gente atua, negocia, tudo tem que, todos os dias quase, ser revisto e ser repensado. Se a gente pensar que inovação é isso, sim, eu diria que nós somos um dos mercados que mais se transformam, porque o nosso mercado se transforma à medida em que a sociedade se transforma. Todos os dias que aparecer alguma coisa como essa, e fizer com que as pessoas se relacionem de forma diferente, a gente vai ter que se transformar. E eu acho que a gente se confunde um pouco, porque a gente sempre fica pensando, nossa, tem muitos meios, tem muitos canais. Não, não tem. Tem a forma como as pessoas vivem e como eu faço para que minhas ideias chegarem a elas em diferentes meios e canais. Então, eu tomo cuidado com inovação, porque eu acho que a palavra é muito mais disrupção no sentido de transformação constante. Porque inovação, por exemplo, de dar um exemplo, minha próxima onda de estudo, voz. Eu acho que a próxima grande mudança, e aí vem a inovação, da forma como nós vivemos, quando, e eu acho que não vai levar muito tempo, já está acontecendo, quando a voz se solidificar. Nós somos hoje um mundo, uma sociedade que anda olhando para baixo, né? Que tem hérnia cervical, olha para baixo e não consegue mais olhar para frente por conta da tecnologia. A forma como a tecnologia hoje está disponível para nós, fez com que a gente deixasse de olhar para frente. Eu acho que isso tem um impacto muito grande nas nossas vidas. A voz vem para mudar isso, vai mudar a forma como a gente vive. Era o que eu puder falar para minha geladeira, oficialmente, não é num teste, é na vida de todas as pessoas do mundo. A hora que a gente fala, oi geladeira, acabou o ovo, e o ovo está conectado e já com o e-commerce que já compra e me entrega esse ovo, a vida mudou. E aí eu acho que isso é inovação. Quando de fato a tecnologia vem a favor de uma transformação da forma como a gente vive. Inovação, para mim, não são mais meios, mais canais. Então, assim, tudo que aparecer de formato no celular ou formato digital é só mais um formato. E eu separo isso muito bem porque, repito, o nosso papel não é estar em todos os canais. É ter grandes ideias para que as nossas marcas possam chegar em todo e qualquer
canal ou meio em que as pessoas estejam, porque é o que a gente faz, conecta a marca com pessoas. Então, eu separo muito bem isso, assim, eu te diria que sim, nós somos disruptivos, eu não tenho a menor dúvida, porque a gente se transforma muito rápido, todos nós, independente de qual agência você esteja ou você lidere, a gente tem que se transformar. Nós somos sempre empreendedores, sendo donos ou executivos. A gente sempre vai ter que ter o olhar de dono, não tem jeito, é intrínseco da nossa profissão. Agora, inovação, cara, eu acho que assim, a gente pode sim fazer novos produtos, eu acho que sim, a gente pode criar novos serviços, mas de novo depende do conceito de inovação. É que eu trato inovação de uma forma bastante, num patamar muito alto. Para mim, inovação é mudar a forma como a sociedade se relaciona ou vive. E aí eu acho que pode acontecer, mas eu acho que ainda não é necessariamente o nosso foco, o nosso papel. Talvez em algumas campanhas a gente tenha sido bem sucedido nisso, quando a gente muda a percepção da população ou a percepção da sociedade em determinado assunto. Eu acho que os publicitários têm uma capacidade neste aspecto da questão da vida, do apelo social, de campanhas maravilhosas que mudam a percepção das pessoas com relação a determinado assunto. Isso sim é uma disrupção inovadora ou é uma inovação disruptiva. Né? Agora, quanto a produtos, eu concordo com você. É uma teoria delicada você falar de inovação como a invenção de objetos ou produtos, né? Confundir a invenção com a inovação, né? Tesla não acho que nem inventou o carro. confundiu. Eu acho que a gente ainda não tem, Fernando, conceitos muito claros. Eu acho que não há nem uma confusão. Eu acho que são pontos de vista. Né? Eu acho que existe uma crença de que inovação possa ser, sim, criar um determinado produto diferente, né? Mas que não mude, vamos dizer assim, a empresa, mas que seja um novo produto. Isso pode se considerar inovação. É que o meu conceito de inovação ele é um pouquinho mais alto, porque eu acho que daí criar produto, criar serviço, sim, é nosso papel, mas isso é quase que uma disrupção constante a partir do momento em que a marca precisa de alguma coisa diferente e nós, através da criatividade, conseguimos desenvolver. Muito legal. Concordo, perfeito. Bom, vamos, só um segundo aqui, vamos em frente. Mais uma pergunta aqui. Sim, ainda no assunto anterior, né, falando um pouquinho de ser inovador, ou da capacidade do publicitário de se adaptar e fazer as coisas acontecerem. Aí eu queria entrar num ponto que é um pouco delicado para todos nós publicitários, mexe um pouquinho com o ego de todos nós, na verdade é essa idolatração ou essa valorização exacerbada da publicidade, da profissão publicitária, do criativo, às vezes, que tem todos os seus méritos e tem todas as suas referências, mas, enfim, quando a gente fala de inovação, o ambiente inovador ele é muito colaborativo. Ele é um ambiente onde as pessoas se doam efetivamente, elas não cobram, digamos assim, elas não exigem ou demandam reconhecimento. Existem lugares maravilhosos no Vale do Silício, cafés, você vai num café em Stanford ou mesmo em São José, no Vale, e você senta e começa a discutir uma ideia e as pessoas começam a contribuir com você na mesa do lado. Hoje não, né? Temos um problema chamado Covid, mas normalmente é o que acontece. As pessoas interagem sem... Você não sabe quem é a pessoa que veio te abordar, você não entende quem... Ou melhor, você não se preocupa em entender se ela vai querer fazer parte do seu projeto ou não, ela está te ajudando, né? E o publicitário, por excelência, ele é um pouco meritocrata, né? A gente tem essa cultura, infelizmente, não é brasileira, essa é uma cultura do publicitário, que ele cultiva a noção do título, né? Dos prêmios que ele ganhou, do cargo que ele tem, né? O redator é sênior, né? O diretor de arte, que não é um diretor necessariamente de uma equipe, o cargo já é direção de arte, né? Então, assim, existe um pouquinho de conflito nessa história e eu queria que você comentasse um pouco da sua experiência, porque eu acho que o que vocês estão trabalhando da forma como estão fazendo na Liulara TBW é muito bacana, porque existe, me dá essa impressão, você vai me dizer melhor, esse ambiente mais aberto, mais colaborativo, mais compatível com o que a disrupção e a inovação demandam. Se a gente não vai falar da inovação, porque ela está muito alta, eu concordo, mas a disrupção demanda isso também. Você não pode ser disruptivo sem ter colaboração ao seu lado, sem mudar o formato com que o trabalho e os negócios são feitos no mundo. Então, assim, como é que a gente trabalha isso numa equipe? Como é que a gente trabalha isso na propaganda? E, assim, eu pergunto porque esse é o perfil da Bragg, né? A Bragg, ela está juntando agências nos Estados Unidos que, teoricamente, são concorrentes.
mas elas estão aqui para se ajudar umas às outras, e tem acontecido em alguns casos muito bacanas, na verdade, as pessoas estão se encontrando e se conversando para se ajudar em projetos. Quer dizer, nós queremos fazer isso, mas a gente está se sentindo um pouco contra uma corrente, porque apesar de alguma resistência ou outra que possa acontecer no mercado, as agências têm esse interesse, elas querem contribuir umas com as outras, mas elas vêm de um mercado que é extremamente competitivo. Como é que a TBWA, a Liular, a TBWA está fazendo? Como é que você está vendo isso? Como é que a tua equipe está reagindo a essa realidade nova? É assim, eu acho que não tem mais espaço no mundo, Fernando, para essa coisa de ego, my precious, é meu, eu mando, eu sou um cara. De verdade, eu acho que não tem mais espaço. Nunca Eu nunca, teve, tomara, eu né? sempre, eu sempre acreditei que não, assim, que nunca houvesse. Eu nunca acreditei nisso. E eu sempre lutei contra isso, porque de verdade eu acho isso uma bobagem. Eu não sou a Márcia Esteves, CEO da Liulara TBWA, só a Marcinha, eu sou a Márcia, a Maia, eu sou mesmo ser humano, e vou continuar sendo com esse cargo ou sem esse cargo. Não é o cargo que pode me definir. Se o cargo me define, a gente tem um problema. Agora, as minhas ações e as minhas atitudes têm que me definir. Então, acho que se a gente tem alguma dúvida disso, eu acho que a gente não está olhando para o que está acontecendo no mundo. Né? Basta olhar assim, o que está acontecendo no mundo. Se a gente não entender que se uma pessoa ficar doente na China, a gente também vai ficar, então não é mais sobre eu, não é sobre o indivíduo, é sobre o coletivo, a gente acho que, assim, precisa repensar. Acho que esse é o primeiro ponto. Então, acho que não tem mais espaço. Eu fico muito feliz, eu vejo novas gerações chegando, e chegando já com um sentimento muito mais, um olhar muito mais empreendedor, muito menos da agência de um dono, de um nome, sim do coletivo, muito mais. Então, assim, tem uma mudança que já está acontecendo e que eu, honestamente, não posso ficar mais feliz em assistir e fazer parte. O que a gente acredita em cultura em primeiro lugar, a gente acredita em pessoas e a gente acredita na força do coletivo. Sonho que se sonha junto se torna realidade e a gente de fato acredita nisso. A gente vai competir muito, nós somos competitivos e vamos continuar sendo. Eu brinco nas reuniões da ABAP que nós estamos meus principais concorrentes, ou boa parte deles está na diretoria, e eu sempre falo, cara, a gente vai competir sim, mas na bola, no jogo, no campo, fora dele, se a gente estiver em algum momento na arquibancada assistindo, a gente vai conduzir e vai lutar por um mercado melhor e mais justo para todos nós e para gerações que nos seguem. E eu acho que não tem problema nenhum competir se a competição for saudável. Não tem nada mais gostoso do que jogar um campeonato para quem faz esporte, é quase a mesma lógica. E eu fui esportista minha vida inteira, ainda ando preguiçosa, mas preciso voltar. Mas cara, a gente ama a competição no esporte, mas depois, quando acaba, vai todo mundo tomar uma água de coco, uma cerveja, seja lá o que for, e vai estar junto. E vai celebrar a vitória do outro, e vai aprender com a derrota, e vai se esforçar mais. Tem uma máxima do esporte que a gente tem que trazer para a propaganda. Não tem essa. Perder, às vezes, é ganhar. Ganhar, às vezes, é perder. O que importa de verdade é que a competição seja justa, que seja todo mundo possa lutar com as mesmas armas, todo mundo possa ganhar ou perder, e a hora que a gente puder se unir para lutar por um mercado mais justo, mais inclusivo, mais diverso, a gente vai se unir e vai fazer acontecer. A gente não somos inimigos, somos competidores, é bem diferente. Então, eu acho que de verdade não tem mais tempo. Eu de verdade não entro mais nesse tipo de... Quando eu vejo esse tipo de coisa, assim, quando eu olho a liderança da Ariolara, e eu acho que isso parte de verdade da liderança, começa pelo Luiz Lara, que é nosso chairman, sócio fundador, ele é assim, né? Ele é um cara absolutamente coletivo, no sentido de absolutamente, a melhor palavra é puta, gente fina, cara. Ele troca tudo, ele divide tudo, ele ensina, ele tá junto. E a gente é assim, né? Assim, cada um tem um papel diferente, mas a soma que tem feito a mágica acontecer. Eu falo isso genuinamente, assim, eu tenho quase 300 pessoas na agência entre São Paulo e Brasília. Eu não faço absolutamente nada sem essas 300 pessoas. São 300 pessoas que estão ali todos os dias somando esforços para que a gente possa construir marcas. E eu acho que é um pouco sobre isso mesmo. A união faz a força, não dá mais, não existe mais espaço para ninguém consegue fazer nada sozinho. E não tem mais essa de ego, né? Não tem mais essa. A gente tem que parar com essa coisa que não pode falar com não sei quem, porque tem a ira. Não existe isso. Somos ser humano e a gente pode trocar as melhores ideias. Eu sempre falo, manda na sala a melhor ideia. Ponto. Manda na sala a melhor solução.
Ponto final. É simples. Na verdade, é simples. A gente complica muito. É verdade. Eu fiz esse comentário porque eu vivi também muitas empresas e atendi muitas contas do Brasil, e você vê isso nas empresas ainda um pouco, na verdade mais do que deveria até hoje, por isso que eu fiz a provocação. As empresas do Brasil, como a maioria das empresas no mundo, ainda preza muito essa concorrência, competição. Não importa se é leal ou desleal, ela não vê o parceiro como parceiro, ela é o melhor, o player do mesmo mercado como parceiro, ela vê um concorrente e ela quer que a equipe vá com a faca nos dentes querer contra o concorrente. E o publicitário não, eu concordo, o publicitário ele basicamente consegue equilibrar um pouco mais essas forças. Recentemente, e aí é que a gente fala que as crises mudam as pessoas, ou melhor, se o povo é certo, a crise desperta nas pessoas o que há de melhor. Eu vi empresas brasileiras se unindo nas telecomunicações para falar do Covid, para falar da crise, para resolver problemas na sociedade e não para ganhar marca. Claro que a marca vai a contento, mas é para resolver problemas. E isso é muito bacana. Isso aconteceu. Existe uma máxima assim, não pode elogiar o trabalho da agência concorrente. Não pode... Cara, eu sou a primeira, assim, de verdade. Tem um monte de agência que eu acho que está fazendo um trabalho extraordinário, incrível. Eu elogio mesmo, eu dou like no LinkedIn, eu faço mesmo, eu elogio. Eu acho que trabalho bom tem que ser aplaudido. Né? De novo, eu não consigo entender muito esse racional. Assim, a gente... assim, já aconteceu e vai acontecer mais vezes de perder a concorrência para uma agência que eu admiro. A gente chega na final, perde para uma agência que eu admiro. Quando o cliente me liga para falar, quer dizer, o prospect, eu falo, fez uma ótima escolha. Fez uma ótima escolha. Não dá para falar, nossa, se ferrou, a agência... Imagina, fez uma ótima escolha, torço por você, torço pela agência. E vamos embora. Perdemos no jogo, tá tudo certo. Mas como bons seres humanos e do bem como brasileiros, a gente pode ter um pouquinho daquela inveja boa, né? Que é aquela assim, puta, eu queria ter feito aquela campanha. Absolutamente. Daí você pega e liga para o seu coleguinha e fala, filho da mãe, tirou a conta, a próxima eu vou ganhar. Mas ainda assim, é colaborativo e é uma competição saudável. Lógico. E é isso que leva a gente para frente, né? Eu lembro de uma palestra em Cannes há alguns anos, acho que 2014, 2013, alguma coisa faz alguns anos, em que estávamos falando justamente disso. É bom você ter um inimigo, né? Do bem, lógico, tudo do bem, mas é bom você ter um inimigo, né? Porque você fica mais esperto, você vai atrás e você faz as coisas acontecerem. Então, eu concordo, a competição tem que ser feita de uma forma correta. Alguns políticos têm que aprender isso sem entrar em política nesse momento. Tem algumas confusões acontecendo em todos os lugares e aqui também. Então, mas enfim, competição tem que ser saudável dentro das regras. Também acho. Vamos lá. Muitos de nós fizemos a carreira, né? Nós fizemos a carreira vivendo agências pequenas, ou vendo agências pequenas querendo ser grandes, e vivendo ou vendo agências grandes querendo ser maiores ainda. Né? Isso foi um movimento dos anos 80, dos anos 90, até o início dos anos 2000. Aí nós tínhamos isso muito forte. Mas já antes do Covid, já existia um movimento das agências por um modelo mais enxuto. Isso já estava acontecendo, um pouco por causa das crises e tudo mais, ok, mas pelo fato de que descobriu-se que o modelo enxuto pode funcionar bem também. Eu quero falar tudo isso para puxar um pouco a sardinha para nós, porque nós, por questão de necessidade, temos o modelo enxuto, né? Nas agências que estão se estabelecendo nos Estados Unidos aí, tentando lutar por esse mercado. E aí, considerando isso, e além do mundo mais globalizado, com a internet atingindo todos os cantos ao mesmo tempo, tudo isso, a agência precisa ser grande para fazer propaganda internacional? Ou a marca do cliente precisa ser grande para ser internacional? Ou a gente consegue mudar esse modelo ou essa percepção? Primeiro, defina grande. Bom, a gente tem verbas absurdas para produtos de consumo das esquinas. Assim, eu vou falar uma coisa, porque eu sempre falo defina grande, porque eu acho que a gente coloca umas nomenclaturas muito interessantes, mas acho que são super pontos, sabe? Assim, em todas as minhas lembranças da minha carreira, eu tenho que tomar cuidado com isso para parecer que eu não estou reclamando de outras, mas assim, eu tive a oportunidade de trabalhar, por exemplo, na Espanha, na Rap Zebra. Ficava dentro da DDB, mas era uma estrutura de, talvez, juro, 8 pessoas. Era marketing direto e, cara, foi um dos momentos mais felizes da minha vida. E que os clientes amavam alucinadamente a gente. Legal. Porque eles tinham o time absolutamente sênior, literalmente os donos, cuidando de uma ou duas marcas.
Assim, existe uma vantagem competitiva no modelo enxuto, que ele é mais sênior, ele é mais ágil, não dá tempo. Não dá tempo de errar, não dá tempo de ficar discutindo. Tem que ser assertivo e ir embora ágil. Então, ele é rápido, ele é ágil, ele é sênior. E ele é muito legal para quem faz parte. Porque construir cultura do começo e com uma menor quantidade de pessoas, cara, você não cria uma cultura, você cria uma galera de guerra, né? Seu time de guerra que vai para a guerra com você, não importa como. Então, eu acho que não tem essa muito de grande ou pequeno em termos da entrega e da qualidade do serviço. A gente tem assistido, né, empresas que nascem pequenas e que ficam grandes do dia para a noite pelo trabalho que é entregue. Então, para mim, o que tem que ser grande é o trabalho, é a entrega, é a forma como a gente conduz o negócio, e não o tamanho em si. O tamanho não quer dizer nada. O mesmo vale para as marcas, né? Eu vou dar um exemplo. Quando alguns anos atrás chegou uma concorrência para a gente, eu ainda não estava na Aguilara, de uma empresa que chamava assim XP. Te juro por Deus. A gente começou a pesquisar o que é isso. Já faz alguns bons anos. Cara, 6 anos depois a história é assim. Abriu o IPO, gigante, incrível, cultura incrível, livro de Guilherme Bismarck, assim. Então, assim, não existe grande, lógico, eles já eram muito grandes, a gente não conhecia porque eles ainda estavam muito focados na parte de educação, eles estavam crescendo para tudo isso. Mas, olha o que aconteceu em poucos anos. Né? Então, eu acho que a questão não é o tamanho, é o propósito, é o tamanho da ambição, no melhor sentido dessa palavra, da ambição de crescer, de desenvolver, de fazer o mundo ser um lugar melhor. Porque quando eu vejo essas empresas que crescem, elas têm algumas coisas muito claras, elas têm um propósito, elas têm um objetivo, elas têm um olhar de sustentabilidade, de bem-estar generalizado, e aí acontece. Então, eu acho que não tem essa de tamanho. Eu acho que existe uma vantagem muito competitiva quando a gente olha para as agências de serem menores e serem enxutas, de verdade. Eu diria que eu tenho 2 experiências em agências enxutas, eu diria quase startups, e para mim são inesquecíveis como momentos cruciais da minha carreira e que me trouxeram me fizeram chegar onde eu estou. Além de feliz, eu lembro de cada trabalho e de cada relação de clientes que se tornaram melhores amigos por conta disso, que você carrega e arrasta para a sua vida. Então, eu não tenho muito esse problema de tamanho, não. Eu acho que isso é uma grande bobagem. Eu acho que a gente tem que ter... Aí eu acho que tem que ter um pouco da resiliência e da autoestima. Né? Resiliência porque, sim, existem mais dificuldades, faltam recursos, às vezes você não sabe muito o que fazer, não tem para onde correr. Então, precisa ter resiliência e calma para conseguir... mas também tem uma palavra chamada coragem, de vai para cima, não tem a ser pequeno. Né? Não existe isso. Existe, de novo, a melhor ideia e o diferencial competitivo para que a gente seja escolhido. Tudo que a Márcia falou agora aqui, que seja muito bem ouvido por todas as nossas agências aí do Brasil e da Breg nesse momento, que sofrem com essa angústia de achar que são pequenas, de achar que não têm potencial, que não são capazes de fazer o que são capazes de fazer. Essa autoestima a gente vai ajudar a trabalhar, a Breg também está aí para isso. A gente tem que ajudar a trabalhar essa autoestima do brasileiro no mundo inteiro. O brasileiro no Brasil, ele é rei. Quando ele vai para fora do mundo, ele fica um pouco perdido às vezes e acha que ele não tem o potencial ou o valor que ele tem. Algumas vezes isso a gente vai ajudar a fazer, a gente já tem alguns planos para isso também. E começando com todas as nossas agências se ajudando a fazer esse mercado crescer juntos. Isso é muito legal. Incrível. E, então, falando disso um pouquinho, da imigração dos brasileiros, eu vou te dar algumas informações aqui, a gente vai discutir um parâmetro, eu gostaria de ter a tua opinião. A imigração para os Estados Unidos mudou nos últimos 10 anos. Né? O que era uma maioria de imigrantes em busca de trabalho, das melhores condições de vida, como se falava nos anos 90, o brasileiro querendo ganhar em dólar, aquela bobagem, mas enfim, que não tinha muito emprego no Brasil, tinha uma necessidade de mão de obra aqui. Essa mão de obra primária se transformou numa onda de empresários nos últimos 10 anos, investidores, pessoas com bom poder aquisitivo, uma boa família, né, bem abastada, e são formadores de opinião também. Muitos formadores de opinião vieram para cá. São consumidores de alta renda também que chegaram aqui, mas as marcas brasileiras ainda não enxergaram isso. Algumas marcas distribuem alguns produtos aqui, a gente já fez essa discussão algumas vezes no grupo, às vezes é por uma questão até de, experimenta, vamos ver no que dá, mandar a marca, mandar um produto para lá e tal, mas não existe uma estratégia de conquista não só do povo brasileiro que está aqui, lógico,
mas do povo latino, que também está aqui, que respeita muito os produtos brasileiros, e do povo no resto do mundo. Temos algumas marcas que já são recomendadas e reconhecidas no mundo inteiro, brasileiras. Ou seja, a marca brasileira não precisa vender só para brasileiro, né? Nós não somos um povo exótico desse nível que o produto seja tão diferencial que só o brasileiro goste. Ao contrário, eu acho que, né, nossa comunicação, nosso povo é mais universal do que imagina. Quando a gente vai para o mundo, como você teve a oportunidade, a gente começa a perceber que a gente consegue se adaptar e que o mundo é mais fácil para nós do que é para outros povos, talvez. É um erro de comunicação, é um comodismo das marcas, é um erro estratégico das empresas. Eu estou com a visão errada aqui, como brasileiro do lado de cá, as marcas estão buscando outros mercados, os Estados Unidos principalmente, ou nós somos todos vítimas de uma, síndrome de vira-lata, que a gente estava falando, não dá para levar um produto brasileiro para os Estados Unidos porque o mercado é muito grande, não dá para levar uma agência brasileira para os Estados Unidos porque as agências dos Estados Unidos são muito grandes. Como é que você vê isso com relação aos produtos e com relação às marcas e à comunicação? Cara, você sabe que toda vez que eu morei fora, eu queria levar um monte de coisa para fora. Você sempre achava que eu sempre pensava, você falava, cara, eu vou abrir uma empresa de pão de queijo. Eu sei, é clichê o que eu tô falando, mas é verdade. Não, e quando você consegue levar, todos os amigos querem experimentar, né? Eu acho que toda e qualquer coisa que a gente leve e faça vai ser muito bem aceita. Porque basta ver quando, vou falar, qualquer gringo vem para o Brasil, o quanto curte. Muitas das coisas são muito características nossas. O Guaraná, a caipirinha, né? A gente tem, eu estou falando do clichê, mas tanto faz, isso pode ser para qualquer marca. Eu tenho visto assim muitas marcas fazendo movimento para a América Latina e até para algumas regiões dos Estados Unidos, movimentos de chegada, não necessariamente de posicionamento e de comunicação. E aí eu acho que tem diversos motivos para isso. Primeiro estabelecer uma operação fora, muito investimento. Então, talvez tenha uma questão de tempo até de prioridade entre abrir cadeia, abrir distribuição, abrir, né, toda a cadeia necessária para que isso aconteça. Esse é um primeiro olhar. E aí eu acho que a comunicação acaba sendo a ponta da necessidade, porque não adianta comunicar se não tiver o produto distribuído em todos os lugares. Então, acho que essa é uma primeira barreira que a gente não pode ignorar. Não é tão simples, né? Pegar, exportar e falar, estou em todos os supermercados, estou dando um exemplo, dependendo do produto, fora. Agora, para os produtos que estão estabelecidos, eu acho que tem uma baita oportunidade de comunicação. Eu acho que a gente tem as agências brasileiras que conhecem os dois, é o melhor dos mundos, porque temos as agências aí que conhecem o produto no Brasil, têm a brasilidade e conhecem o mercado americano para fazerem isso acontecer. Então, tem uma oportunidade extraordinária. E eu acho que tem, literalmente, talvez, ou falta de foco, literalmente mesmo, ou talvez até uma ausência de prioridade no investimento, sabe? Putz, vou deixar isso ir de alguma forma orgânica acontecendo, que é o que eu vejo muito. Vai no orgânico. Eu acho que a gente tem que provocar. Acho que a gente tem que pagar as agências brasileiras que atendem essas marcas que estão indo para fora e falar, cara, vamos provocar, vamos fazer parceria com as agências que estão lá fora, vamos testar o mercado, vamos crescer, vamos ajudar vocês. Para as marcas que estão estabelecidas, eu acho que a gente tem que falar com o Gibote, grudar Breg com a VAP e tentar buscar quais marcas estão estabelecidas fora e dentro, pegar as agências do Brasil estabelecidas com essas marcas e tentar buscar essa puxada junto com as agências que estão estabelecidas fora. Acho que temos que tentar empurrar. Eu acho que falta cultura. Acho que, para resumir, eu acho que não, assim, falta cultura de pensar na possibilidade, né, de colocar as nossas marcas na rua com campanha fora. Falta essa cultura, de verdade. Eu acho que é uma ambição muito incrível. Eu acho que é o que a gente tem que puxar. Eu acho que pelo Brasil a gente pode ajudar, ainda mais sabendo que temos agências estruturadas que podem fazer esse trabalho, que não é tão simples, né, de traduzir os nossos produtos para o mercado americano. Eu acho que a gente tem que tentar e tem que puxar sim. Exatamente. E criar essa cultura. Acho que a oportunidade está aí, eu agradeço você ter comentado dessa forma. A gente está esperando as parcerias e vamos provocar as parcerias. A gente brinca que, eu falo, a gente coloca isso no site da Breg, que a gente nós somos os bandeirantes em terras de peregrinos, né? A gente está desbravando um mercado que os peregrinos já desbravaram 200 anos atrás.
mas de toda forma a gente é uma bandeira brasileira aqui e a percepção que nós temos é essa: a melhor propaganda do Brasil, o melhor mercado que nós podemos, o melhor conceito que nós podemos ter do Brasil no mundo são os produtos brasileiros, que são muito bons, e, claro, é o povo brasileiro que também precisa de uma propaganda boa, né? Então, vamos falar do povo e do produto, eu acho que são as duas grandes coisas que o Brasil tem para exportar para o mundo e está faltando mesmo. Nós sentimos falta de algumas coisas aqui também, como brasileiros, apesar de estarmos muito bem servidos, uma série de outras marcas gigantescas e maravilhosas, mas a gente sente falta, sim, e são produtos muito bons, acho que são marcas que têm um potencial que merecem. Não, admito, falando, vocês sentem falta do nosso país. Todo mundo sente, não sente? Eu, toda vez que morei fora, eu contava os dias para voltar, assim, seja para visitar. Eu acho que, enfim, mas aí sou eu, a super brasileira, acreditando no nosso país sempre. Então, não vou entrar nisso. Acredite. Senão vai dar mais saudade para vocês. É isso que eu ia falar, acredito. Somos todos nós aqui, não tem jeito. Eu sei. Não tem jeito. Muito bom. Vamos lá, mais uma pergunta, que aí vamos mudar um pouquinho de tema, que é muito interessante, que é você, como parte de um grupo de mulheres no comando, né, uma iniciativa que surgiu dentro do Cubo, que é o braço direito de aceleração e projetos inovadores do Itaú, quer dizer, pronto, né, estamos falando de inovação de novo, mas você também lidera uma das mais reconhecidas agências do Brasil, como a gente falou, que é a Lilara, que faz parte da TVWA, que é também uma agência, um grupo importante no mundo. Você também já foi reconhecida como profissional do ano na Ad News, recebeu prêmios, tudo bem, não vamos falar de títulos, a gente sabe, mas é importante todo mundo saber que você foi muito reconhecida. Além do prêmio Afonso Serra, também participa do board da Anshan, da ABAP, do SEMP, do CONAR. Não sei como é que você tem tempo para estar aqui no Breg com a gente, eu agradeço. Mas, assim, o papel da mulher, eu acho que isso é uma informação importante, uma coisa importante da gente conversar um pouquinho. Nós somos um país que é mais evoluído nesse sentido, talvez, mas o mundo ainda é um mundo machista, e aí uma coisa é eu falar, mas você ter a percepção, ainda infelizmente tem muitas mulheres que fazem falta na liderança e muitas lideranças que precisam das mulheres. Como é que você vê esse papel da mulher, esse momento do mundo e do país, do Brasil e da comunicação, que tem cada vez mais graças a Deus, como eu falei, o Brasil tem isso, né? Outros povos a gente já viu que não tem, essa multiculturalidade versus mulheres, homens, não importa sexo, religião, o Brasil tem esse peito mais aberto, essa vida mais fácil para todos que são considerados em outros lugares diferentes, né? Como é que você vê isso no Brasil? Você, papel, mulher líder, fazendo negócios, essa evolução do mercado. Eu acho que a gente tem uma longa caminhada ainda, Fernando. Eu acho que esse assunto é um assunto, para mim, muito prioritário, é palavra de ordem, não é necessariamente, não só necessariamente o papel das mulheres, mas também o papel das mulheres. Eu acho que esse assunto é sério porque eu sempre quebro em duas partes essa resposta, porque eu acho que é importante. Primeiro, a gente tem que entender que as mulheres entraram no mercado de trabalho mais tarde e que isso é uma evolução natural que vai acontecer com o passar do tempo. Porém, a gente tem que normalizar mais. Não pode ser estranho ter uma mulher CEO. Não pode ter estranho ter um negro CEO. Não pode mais ser estranho. Não pode mais gerar estranhamento. A gente tem que mudar isso. E o jeito de mudar isso é colocando isso em pauta, fazendo com que inclusão, diversidade, igualdade sejam palavras de ordem, mas não para reportar número, para criar condição para que todos possam se desenvolver, para que todos possam assumir um papel de liderança. Então, assim, a gente entrou numa fase que, reporta o número, tem 50% mulheres e 50% homens. Aí você vai ver 50% das mulheres no atendimento, nenhuma na criação. Não é sobre isso. É sobre igualdade, diversidade e inclusão em todos os departamentos, nas paredes, onde a gente respira. E eu acho que me chama muito a atenção, assim, quando eu olho para um país, eu vou falar um pouco dos números do Brasil, mas, assim, mais de 50% do poder aquisitivo de compra, o responsável pela compra na família são mulheres. Mais de 50% em números absolutos são mulheres. Mas por que a gente está discutindo esse assunto? E aí eu acho que a gente tem que acertar o discurso e acertar a conversa,
não é sobre termos mulheres e não termos homens. Não é um ou outro. A gente só vai mudar esse cenário, só vai mudar a sociedade quando os homens entenderem que isso é bom para a sociedade, para gerações que nos seguem, que isso é bom para uma transformação social que é necessária e que não é uma briga feminina, não é uma discussão feminina, é uma discussão da sociedade de todos, que todos precisam ter um papel e não é exclusivo no sentido de exclusão. Ele é exclusivo, não, né? Falei tudo errado, não é excludente. Não é, falei errado, não é excludente no sentido de exclusão. Ele é uma soma. A gente se torna melhor quando a gente consegue colaborar e trabalhar e desenvolver ambientes mais diversos. A gente fez um trabalho de inclusão um tempo atrás, em que a gente começou a trabalhar com baixa renda. E, cara, juro, eu achava que eu estava fazendo um trabalho para incluir as pessoas, e quando eu percebi, eles estavam me incluindo na sociedade. Eu comecei a entender uma realidade que era tão distante, mas que tem tantos brasileiros nesse lugar, que a gente precisa aprender, não só para se comunicar, mas para entender que a gente tem que fazer melhor como sociedade. Né? Não é possível que a gente fique confortável, privilegiados como estamos, num home office que não é um home office, nas nossas casas confortáveis, e quando a gente olha nas câmeras, as pessoas estão sofrendo. Ambientes pequenos, famílias, crianças. Como é que a gente olha para as mães? Como é que a gente, que agora, e eu falo mães porque eu queria falar pais, mães. Ah, não, são as mães que estão sofrendo, porque tem que fazer o almoço da criança, o homeschooling e trabalhar. A gente voltou para números, as mulheres no mercado de trabalho hoje, a gente teve uma regressão equiparada aos anos 90, que as mulheres não conseguiram dar conta durante a pandemia do todo. Muita pressão, muita coisa a ser feita. Então, de novo, enquanto a gente não educar melhor os nossos filhos para que a gente tenha uma sociedade em que os pais possam ser pais, isso implica em licença paternidade, isso implica, de novo, não é só olhar para um lado, tem que equilibrar os dois lados, e aí a gente constrói uma sociedade melhor e a gente começa a preparar um mercado de trabalho muito mais justo e igualitário para as gerações que nos seguem. Eu acho que você tocou num ponto muito bonito, que na verdade, assim, a gente evolui para isso, né, dessas discussões sobre igualdade, liberdade e inclusão, mas essas têm que se tornar no futuro palavras esquecidas, como a gente fala. Elas precisam não fazer mais sentido como discussão, exatamente o que você falou, porque você só fala muito de liberdade porque existe, infelizmente, a restrição injusta. Você fala de inclusão porque existe uma exclusão que não faz sentido. São palavras que não precisam estar na discussão, como você falou, são palavras que têm que ser esquecidas, quer dizer, não faz sentido a gente discutir mais isso, não no mundo de hoje, não na forma como a sociedade já evoluiu e as pessoas já têm uma consciência muito melhor. Agora, infelizmente, não é a realidade, ainda tem muita injustiça, mas é bonito entender e ver. Eu fiz essa provocação sem querer parecer que falar de uma mulher na liderança é algo que não faz sentido, pelo contrário. Não, mas eu acho que é você... super importante. Exatamente. Eu te agradeço, Fernando. A gente tem que falar. A gente tem que falar sim, a gente tem que aprender junto para fazer melhor. Exatamente. Bom, deixa eu te falar, tem várias, eu vou só rapidamente citar algumas, a gente não quer abusar do tempo de todos, mas vamos lá, tem alguns comentários, algumas perguntas rápidas aqui, deixa eu escolher algumas. Primeiro, alguém comentando aqui, claro, o Ciro, nenhuma dúvida, temos que criar um eixo ABAP-Breg, talvez um eixo Liu Lara-TBWA-Breg, adoraria ter também. Maior prazer. Para atender as dezenas de marcas brasileiras. Espero que a gente possa fazer essa parceria e falar mais, Márcia. Seria um prazer, não só eu tenho certeza que tem muita gente Podem contar comigo. Que adoraria aberto, com você sempre. Tem meus contatos, estou 100% à disposição. Maravilhoso. Será um prazer. Vamos atrapalhar, incomodar você um pouquinho e vamos falar mais. Maior prazer, atrapalhar jamais. A Mirella comentando aqui, seria então falta de educar profissionais em empresas, quer dizer, aquilo que nós estávamos discutindo no outro tópico, né, de que existe uma necessidade de percepção do potencial e da capacidade dos produtos brasileiros aqui nos Estados Unidos e em outros mercados, e de que já existe uma estrutura pré-determinada pelas agências que estão se unindo aqui para que a gente faça um bom trabalho. Estou passando várias aqui. Aqui é uma interessante. O Jorge Nunes, diretor de um jornal aqui, você não conhece, é um jornal chamado Achei USA, tem vários lugares aqui. Agradece a você, eu tenho o prazer em assistir. Ele gostaria de saber se os painelistas têm conhecimento da mídia comunitária em português nos Estados Unidos. Claro que sim.
né? A Márcia, a gente pode introduzir ela em vários aqui, porque é lógico que ela não vive essa realidade, mas é óbvio que a gente tem. A gente não considera só ser mídia ou mídia comunitária, a gente considera mídia, vamos falar de exclusão, inclusão, falar que não faz sentido falar que é mídia comunitária, é mídia, porque não pode ser só para brasileiro, mas claro, ela é em português nesse momento, apesar de ter um contingente de portugueses de Portugal, como a Márcia me falou que é meio portuguesa, meio brasileira, né, Márcia? Então, cidadania. Também consome a informação brasileira e se consideram como mídia alternativa. Aí eu vou responder no seu nome, Márcia, no seu lugar, que acho que eu tenho mais propriedade aqui para falar da realidade aqui. Não, eu não considero o Achei USA e outros veículos brasileiros aqui como mídia alternativa. Eu considero isso como mídia, porque elas são a mídia, elas são a referência que nós temos de mídia e elas têm que ser referência de mídia para outros mercados também. Aí é uma evolução natural, é lógico, mas não é uma alternativa. Ela é mídia, sim, claro que é e tem que ser. Qual o conselho para que ganhe mais visibilidade entre as grandes agências que a Bragg abarca? Primeiro, estamos abertos a conversar, assim como a Marcinha está aberta para conversar com a gente aqui, já virei íntimo, estou chamando de Marcinha, assim como a Márcia está aqui. Não, Marcinha mesmo, pelo amor de Deus. Márcia é só quando quer me dar bronca. Quando o Luiz fala Márcia, sai correndo, pela casa mesmo, mas sai correndo. Eu me assusto às vezes, as pessoas são políticas que me chamam de Fernando também, muita gente quer me chamar de Suzuki, que é mais fácil, mas eu entendo você. De toda forma, a Marcinha está aqui para provar. Eu acho que é uma coisa que as mídias brasileiras daqui têm que chegar, inclusive, nos produtos do Brasil. A Bragg está aqui para fazer esse papel para os dois lados. Os produtos brasileiros, as marcas brasileiras, as parcerias brasileiras, através da Bragg, alcançam o mercado americano, mas as mídias, os produtos americanos, as marcas americanas, os fornecedores americanos também alcançam o produto brasileiro ou alcançam o mercado brasileiro. Então, entre em contato com a gente ali depois, Jorge, com certeza a gente bate um papo aí, vamos ver o que a gente pode fazer com parceria, sim. E eu estou chegando na 1 hora que nós estávamos tínhamos nos proposto a fazer aqui. Várias pessoas agradecendo. Márcia, você, tá? Eu passo os comentários para depois alguma coisa que você possa responder mais na frente. Todo mundo achando você maravilhosa, todos os comentários são sensacionais. Tem vários elogios. Deve ser só amigo e família. Não consigo ver o chat aqui, está me travado, mas só pode ser amigo e família. Mas, de qualquer forma, eu agradeço muito o convite, agradeço o tempo de cada um que pôde assistir e estar conosco. De novo, estou 100% à disposição e torço muito para que vocês prosperem esse mercado aí também e levem de verdade o mercado, façam com que o mercado de comunicação também nos Estados Unidos suba e cresça de patamar. Lembrem-se que nós somos um dos principais mercados do mundo, não importa onde estamos. Então, contem de novo conosco, contem com a BAP, contem com a Elara TBWA, estamos à disposição. Maravilhoso. De verdade, e na torcida, sempre. Igualmente, vamos fazer essas parcerias acontecerem. Vai ser um prazer para nós ter pessoas como você aí, sempre podendo fazer um trabalho em conjunto aí. Vamos fazer isso acontecer. Obrigada. A todos eu agradeço demais, todos que participaram, mais uma vez ao nosso patrocinador aí, a Magui Toyota, as equipes, mais uma vez, que trabalharam para fazer isso acontecer, a BAP, que foi genial, como sempre, com a gente, e Márcia, de novo, só tenho 1000 agradecimentos, não para de pipocar agradecimentos aqui, está todo mundo, sabendo que vai acabar, está todo mundo mandando um monte de mensagem aqui. Gente, obrigada a todo mundo de coração, de novo um prazer, estou à disposição. Fernando, obrigada pela deliciosa conversa e, de novo, conta comigo, conta com a Elara e com a BAP, principalmente vamos fazer o Gibote trabalhar para ele ficar bem bravo comigo, porque ele está maluco de trabalho, mas vamos para cima, contem com a gente. Gibote daqui a pouco vai vir morar aqui com a gente, você vai ver, vamos roubar ele. Vai nada, não vai, vamos roubar ele. De jeito nenhum, ele é nosso. Tô brincando, é tudo nosso. Combinado. Se cuidem, gente, Tchau. obrigada. Obrigado mais uma vez a todos. Até logo.